Bom, gente, sejam bem-vindos ao TTS Supremo. Faz um tempinho que eu não consigo fazer conteúdo aqui pro TTS, por bons motivos, tá? Tá tudo bem com a minha saúde, tá tudo bem com o canal. O canal não foi encerrado, as atividades, tá tudo tranquilo. Essa pausa é por bons motivos. Felizmente eu tenho obtido êxito profissional e é isso tem realmente atarefado um pouco, né? E aí impedido a geração do conteúdo que eu gostaria de gerar na mesma intensidade com a qual as coisas acontecem, e tem acontecido sempre bastante coisa no meio da acessibilidade. Felizmente, né? Algumas coisas não tão boas assim, que mereciam ser repercutidas aqui no TTS. Outras iniciativas muito bacanas, muito interessantes, atualizações de software, enfim, né? Tendências que andam rolando por aí, mas a gente vai, na medida do possível, colocando aqui o que for. Agora tem que fazer um filtro, né, e eleger algumas coisas prioritárias. Como que vai rolar hoje? Eu estou devendo aí um conteúdo baseado em terminar um conteúdo básico que eu já havia prometido. Houveram pedidos aqui no TTS, eu já tratei de terminar várias vezes aqui no TTS, com vários focos. E aí eu resolvi mostrar alguns comandos que eu utilizo, comandos bem básicos que me acompanham desde 2011, quando eu comecei efetivamente a utilizar Linux, não parei mais, tá? Até para mostrar para vocês que essa, digamos, dependência que se imagina ter do terminal, ela não é mais uma realidade. Hoje a gente consegue trabalhar bastante com a interface gráfica, a gente consegue fazer graficamente muitas coisas. Mas o terminal ele é um dos grandes atrativos do Linux, porque é uma ferramenta poderosíssima. É o charme também, né, desse segmento aqui de sistema operacional, né? E a gente vai abordar um pouquinho eles então, com base no meu uso. Eu vou mostrar coisas bem básicas hoje, no modo usuário convencional. E aí depois eu faço um outro vídeo tratando aqui do usuário root, para a gente ter tempo de abordar todos esses aspectos com foco na leitura de tela, com foco em ferramenta assistiva. Então, vamos nessa. O TTS Supremo agora tem seus links patrocinados e seu grupo de ofertas. Tudo com a curadoria de quem vive e conhece a nossa realidade. Confira, links na descrição. TTS Supremo. Bom, quem acompanha aqui o TTS já deve ter se deparado em algum momento com aquela playlist sobre Orca. E aí naquela playlist sobre Orca, algumas questões sobre terminal são levantadas. Infelizmente é uma playlist que está também abandonada, né? Ela inicialmente deveria ter 18 vídeos. Esse projeto ainda segue, né? 18 vídeos com, sei lá, 7, 8 minutos de duração para ser realmente enfim, uma iniciação para quem quiser, uma fonte de estudo também, por que não, né? E aí poder levar isso para o seu meio profissional, para o seu meio educacional, enfim, tudo que vai lhe proporcionar aí crescimento pessoal, né? Então, essa playlist ela oferece alguns elementos sobre terminal, até para que você possa, dentre outras coisas, desfrutar desse hábito tão bacana que a gente tem aqui no Linux, que é a coisa do distro hopper, né? Então, saber determinar se o Orca está ou não instalado, se o Speech Dispatcher está por ali, enfim, é fundamental para que a gente possa fazer, para dar essa banda aí, né? Para ser mochileiro de distro aí nesse sentido e fazer testes e coisas do gênero, né? E assim também funciona com o próprio terminal, né? O terminal tem alguns atalhos para a gente chamar ele. O mais conhecido e universal é o Ctrl Alt T. A gente tem também a possibilidade aqui no Pop OS de chamar ele com o Super T, né? Mas sempre lembrando, né? O Super a gente identifica aqui, faz aquela correlação com o menu iniciar do Windows. Isso já foi tema de pergunta aqui no TTS também. O que é quando você fala Super e tal? Enfim, a tecla Super para o Linux está. Aliás, a tecla Super está para o Linux, assim como menu iniciar está para o Windows, né? A mesma teclinha, né? Assim como a gente tem a tecla da maçã lá no, lá na Apple, né?
Então, mas eu chamo o terminal da maneira mais amadora possível. Vejo que eu tenho mais de 12 anos de utilização de Linux, né? Eu costumo sempre, vocês estão ouvindo o miadinho do Tom aí, ele quer entrar no quarto, mas não vai rolar não. Não vai rolar, ele já participou bastante do TTS, mas hoje ele só vai participar miando, né? Então, vamos apertar a tecla super, Janela. e aí eu digito ter, ó. T. R. E aí eu tenho o terminal aqui diante de mim. Vamos dar um enter nele, tá? Neymar Borges Fotos. Quadro. Deixa eu Neymar dar uma Borges Fotos. ajeitadinha aqui pra ficar legal Neymar Borges Fotos. Neymar Borges para a Fotos. galera da Neymar Borges. baixa visão ou que não tem deficiência visual, até que para a própria edição eu possa fazer alguns Ney- ajustes aqui, dar zoom, né? Inclusive eu vou dar zoom agora para a gente tentar entender essa primeira linha de terminal que aparece para nós. Vamos tentar ver isso Nova linha. para Nova mostrar linha. bem aí pro Nova, pessoal da nova baixa linha. visão também, né? Nova linha. Vamos entender isso aqui Nova então, botão ó. de Neymar Borges Fotos. Neymar Então, Borges Fotos. Neymar Borges, Pop OS, né? Então ele identifica aqui o usuário. Geralmente aqui vai identificar o usuário, vai identificar também aqui o sistema operacional, né? Existe ali um tio, esse tio ele identifica que a gente está na home, né? E a home, de novo, né? Ela está aqui para o Linux, assim como, sei lá, os meus documentos estão lá para o Windows, tá? Então, a home é bom vocês terem sempre isso em mente e salvarem na mente de vocês. Ela é identificada aqui pelo tio, tá? Ao lado do tio a gente tem um cifrão, beleza? E o cifrão aqui ele identifica o usuário convencional, objeto desse vídeo, ou seja, o usuário sem poderes administrativos, tá? E aí ao lado do cifrão, né, a gente tem ali o cursor piscando, né, aguardando o nosso comando. Sempre que a gente digitar uma linha de comando, a gente vai ter uma chuva de textos aqui, e a última linha sempre vai ser essa, identificando o usuário, identificando o local, muitas vezes identificando o sistema, e aí depois o tio identificando ali, enfim, né, a home ou, por exemplo, barra, né? Você tem, a gente vai abordar isso mais além, né? A gente consegue fazer essa leitura com a navegação estrutural do Orca. Ah, então a gente desliga, ó, Unlock desligado. o no lock e aí a gente vem com a navegação estrutural, lembrando aqui que a linha do 7 é frases, a linha do 4 é palavras, a linha do 1, né, consecutivamente seguindo a lógica. Eu vou voltar com o 7 da calculadora, ó. Botão de apertar Neymar Borges Fotos. Botão de apertar não pressionado menu. Então vocês percebam que ele fala ali algumas vezes o botão de apertar e ele fala até menu, porque ele está lendo na íntegra aquela linha e aí bate alguma coisa fora da janela, enfim, né? E esse sonzinho aqui, ó, eu tô voltando para a esquerda, não tem para onde ir, com setas para a esquerda, vou dar seta para a direita, também não. E agora a gente volta então com o 4 da calculadora, ó. Não tem para onde ir. Vamos com o 5, com o 6 da De calculadora, ó. apertar. Botão de apertar, ele pulou o D, né? Vamos apertar o 5 para ver onde é que ele tá em cima do quê? Apertar. Ele tá em cima de apertar, ele tá em cima de uma descrição de botão aqui, né? Botão. De apertar. Neymar Borges Fotos. O Neymar Borges Pop OS. Tio. Ó, agora ele leu o tio, ó. Botão. De apertar. Ele reconhece ali o cifrão com o botão de apertar, Não pressionado. não pressionado. Menu. E aí chegou lá no menu. Importante a gente identificar aqui, pelo menos de forma audível para a galera da cegueira Não total, pressionado. é o tio, ó. Apertar. De botão. Tio. Tio, ó. Beleza? Então vamos tirar aqui do zoom. E o primeiro comando que a gente vai ver, como eu comentei para vocês aqui, é que a gente está na home, né? Então, um companheiro de viagens nossos aqui, né, vai ser todos esses comandos que eu vou passar para vocês são companheiros nossos de viagem, pelo menos meus, né? Que é o comando pwd que vai identificar onde a gente está. Então, W. pwd, ele identifica o local em que a gente está em relação ao sistema. Então, vamos dar um enter, ó. Home Neymar Borges Fotos. Ó, Home, Neymar Borges, Pop OS. Isso aqui visualmente, tá? Só aparece a linha identificando o local, tá? Ele não exibe a lista da minha home, porque para mim exibir a lista da home eu preciso listar ela, tá? Então, um outro comando que é bem importante a gente usar é um comando até fácil de gravar na cabeça, porque, enfim, ele sugere lista de cara, né? É o comando ls de list, né? Então a gente faz aqui um ls, ó, LS. e aí damos um enter. 2023053002. E aí ele está exibindo a minha home. Confesso para vocês que a minha home, os meus documentos aqui nos últimos meses, eles andam bem bagunçados. Eu não tenho dado a minuciosa atenção que eu gosto de dar para a organização aqui.
Mas enfim, e aí a gente vai ler a linha atual agora onde a gente está, porque ele listou os documentos todos, isso aparece com cor diferenciada, tá? E aí vamos ver em que linha que a gente está agora. Neymar Borges Fotos. Neymar Borges Pop OS, né? Então, se eu voltar com o set da calculadora, ó, 20230531195313 MKV documentos imagens público VirtualBox VMS. eu espero que vocês tenham entendido. Pô, a galera da Segura Total vai achar essa velocidade, inclusive, baixa, inclusive, né? A gente usa isso aqui voando, né? Eu diminuo a velocidade para gravar aqui, né? Quando eu vou gravar, eu diminuo um pouco a velocidade e eu também ativo todas as teclas para que elas sejam faladas, né? Para a galera meio que saber, enfim, o que que eu tô fazendo. Nem todas, mas a grande maioria eu ativo, né? 20230530200042004220042202305302004209 Vamos voltando, ó. E aqui é MKV área de importante trabalho downloads modelos Snap. Aqui é importante fazer também um esclarecimento, tá? Como a gente está utilizando aqui o terminal, e o terminal ele é todo focado nessa coisa de trabalhar com texto, muitas vezes a gente imagina que está chegando agora que possa fazer aquela navegação textual que a gente está acostumado a fazer em editores de texto. Aqui não dá, tá? Aqui, por exemplo, quem enxerga e precisa selecionar algum comando que muitas vezes o terminal volta para a gente, algum comando para resolver uma dependência, algum comando para resolver, enfim, problemas que surgem, né, advindos da utilização de Linux, de software proprietário, de software livre, de open source, né? A gente está sempre resolvendo problemas no Linux, inclusive no Windows, né? Enfim, essa coisa de resolução de problemas é comum a todos os sistemas operacionais. O que muda aqui muitas vezes é o tipo de solução que a gente vai buscar aqui, né? Conheço gente ficar horas procurando crack, horas tentando craquear um software, horas tentando, enfim, fazer algo funcionar no Windows, aqui é da mesma forma, tá? Acontece isso também. Só que, enfim, eu já deixei de perder meu tempo resolvendo problema com crack e resolvendo problema com software livre, que é muito melhor de fazer. Resolvendo problemas de software livre, eu aprendo. Da mesma forma como eu também resolvendo problemas de crack, eu também aprendo muito craqueando, obviamente, né? A diferença é que quando eu obtenho êxito no crack, eu posso estar oferecendo risco à máquina minha, né? E a máquina de qualquer pessoa. E quando eu obtenho êxito no software livre, eu estou levando qualidade de software para minha máquina e para os outros, né? Então, você veja que são coisas completamente diferentes, mas também que se relacionam, né, se correlacionam com essa coisa de resolver problema, né? Então, e a gente não consegue fazer essa seleção porque a gente não consegue fazer essa navegação via teclado, né? Então, esse é um problema que eu não consegui solução até hoje. Quem conhecer, fica à vontade aí para compartilhar com a gente a solução. Eu vou ter o maior prazer de apresentar aqui no TTS a solução para isso, se é que existe, né? E agora a gente vai ver um outro comando também, porque a gente listou essas pastas, a gente listou esses arquivos, mas a gente precisa entrar nessas pastas, né? Então, o comando que a gente usa para fazer isso é o comando cd. E olha que interessante, né? Quem vem do DOSVox, por exemplo, e foi educado na informática, no mundo digital, começando pelo DOSVox, não vai estranhar essa linguagem, porque change directory é mudar diretório, né? Então, lembra lá do bom e velho dos Vox? Troquei diretório. Então é a mesma parada, é o mesmo lance, né? E aqui, então, o comando CD também é um comando fácil de memorizar. A gente coloca CD, CD. dá um espacinho, porque agora a gente vai escrever algo além do comando, né? Então a gente dá um espacinho. CD. Espaço. Ó, veja que o espaço foi falado aqui quando eu teclei na barra de espaço, né? Então, e aqui a gente precisa digitar a pasta a qual a gente quer entrar. E notem que essa pasta ela precisa possuir a mesma grafia, né? O momento que a gente vai escrever é que ele precisa respeitar a grafia da pasta. Então a gente precisa escrever o nome da pasta tal como está lá, tal como a gente criou a pasta, tal como a gente renomeou. Eu vou ligar o Caps Lock para a gente entrar em documentos, né? Vamos lá. Caps Lock ligado. Colocar o D. D. Fazer bem na manha aqui para a gente poder Caps Lock acompanhar, tá? desligado. Desligar o Caps Lock, escrever Doc, ó. O. C. E agora a gente vai usar um outro recurso que a gente tem aqui, que é o autocomplete, que é o autocompletar. Às vezes a gente está editando assim arquivos com tamanho grande e aí você vai perder tempo editando tudo, assim. Então, né, a gente usa o autocomplete para ganhar tempo, né? Então, o autocomplete ele também tem alguns cuidados que a gente precisa ter. eh, Como, por exemplo, o fato de haverem numa pasta pastas com nomes que começam exatamente iguais, né? Por exemplo,
meus documentos, meus vídeos. Se eu começo com meus e tento dar um tab, que é a tecla do autocomplete aqui, ele vai ficar confuso, ele não vai saber o que ele deve abrir, se são os meus documentos, os meus vídeos, né? E geralmente quando ele não acerta, a gente faz aqui o tab e ele não encontra nada. Então, quando a gente acerta o autocomplete, ele autocompleta para nós. E aí essa coisa do autocompletar, ela é visual e audível também. Prestem atenção em como o Orca vai retornar para nós esse autocomplete. Eu vou dar o tab agora, 3, 2, 1, foi. Aumentos. Aumentos. Então, ele autocompletou visualmente falando a palavra que faltava e ele também autocompletou com som, né? Que bacana, né? A gente dá o 5 aqui da calculadora para ver se tá direitinho, ó. Documentos. Documentos, e aí a gente bate o Enter. Neymar Borges Popus. Documentos. Neymar Borges Beleza, ó. Popus. Documentos. Neymar Borges Popus. Borges, Pop OS, documentos. Então a gente dá um PWD, é bom a gente repetir sempre para gravar, né? PWD. Home Neymar Borges Documentos. Neymar Borges Popus. Documentos. Eles completam aí, a Home, Neymar Borges, documentos, beleza? E a gente a gente lista os documentos que tem dentro dessa pasta para exibir elas, né? Para imprimir elas no terminal. LS. Então, Enter. Semuice 530 Aldeb Programação S. O Voz Emprego Obsidian Vault Pro. Eu já identifiquei algumas pastas aqui familiares, eu nem lembro direito, né? Faz tempo que eu não tenho sentado aqui na frente do PC para mexer nele, né? Mas a gente pode também utilizar aqui uma função que a gente gosta muito no Windows e nos sistemas operacionais e interfaces gráficas, que é o backspace, né? E aí o backspace ele tem uma pegadinha, assim. Eu lembro que quando eu aprendi o comando CD dois pontos, eu aprendi ouvindo as pessoas falarem, né, no YouTube. Ah, você volta um diretório com CD dois pontos, né? E aí eu fiquei tentando fazer o CD dois pontos, eu não acertava, porque eu imaginava que o CD dois pontos ele era, enfim, a pontuação gráfica, essa que a gente costuma utilizar quando vai dar um exemplo, quando vai listar alguma coisa, né? E não é, né? Na verdade, quando eu não pesquisei na internet na época, eu quis aprender sozinho, né? Então, quando eu consegui sacar que CD dois pontos, na verdade, era CD ponto final duplo, ou duas vezes ponto final, cara, foi muito bacana. É legal a gente descobrir as coisas por conta também, né? Assim como é legal a gente fazer pesquisas, acompanhar tutoriais, acompanhar vídeos que tratam disso também, né? Mas é legal a gente fazer algumas descobertas por conta. Então, a gente vai fazer o CD dois pontos agora aqui, então. CD. E aí vamos apertar um espacinho. CD. Espaço. E vamos dar aqui duas vezes o ponto final. Ponto. Ponto. Beleza? E aí a gente dá o Enter. Neymar Borges Popus. Neymar Borges Popus. Neymar Borges Pop OS. Beleza? Vamos fazer aqui o PWD. PWD. Home Neymar Borges. Neymar Borges Popus. Home Neymar Borges. Deixa eu entrar de novo ali em documentos. CD. CDD. O. C. Opa. C. O. D. SD. CD. CCD. Espaço. Espaço. Tem alguma coisa ali. Agora sim. CD. CD. SD. Ah, eu tenho que colocar mais. Caps Lock ligado. D. Caps Lock Ô, burro. desligado. Viu só? C. Aumentos. Agora sim. Neymar Borges Popus. Eu Neymar lembro Borges aqui que eu Popus. tenho uma Documentos 4. pasta, por exemplo. Vocês devem ter percebido que eu esqueci de colocar o letra maiúscula e não funcionou, ó. Eu tenho uma pasta que se chama programação. Então vamos entrar em programação, ó. CD. Da barra de espaço. CD. Espaço. Vamos escrever programação com letra Caps Lock maiúscula. ligado. Eu lembro que ela é letra minúscula. P. Caps Lock desligado. R. O. Pro. Vamos botar o G para facilitar. G. Prog. Vamos dar um tab para ver se ele autocompleta. Ramas. Ah, ele completou programas. Foi o que ele achou, mas eu quero programação. Barra. Vamos fazer de novo. CD. CD. Espaço. Vamos fazer direitinho agora, que é como a pasta está escrita, né? P. R. E. G. Prog. G. E. R. P. P. R. O. G. Ramação. Aí viu que ele fala ramação, né? Ele autocompleta com áudio também, muito bacana, né? Vamos entrar em programação. Neymar Borges Popus. Documento. E aí vocês lembram que eu comentei com vocês que a nossa home, ela é representada pelo tio, tá? Então, para a gente voltar para home, ou seja, imagina que de repente eu tô longe aqui da minha árvore de arquivos, né? Numa situação normal de uma interface gráfica, eu daria até um Alt F4 para entrar de novo em meus documentos, eu ia só voltando com backspace e coisa arada, né? Então, aqui a gente pode fazer o CD tio. CD. CD. Colocar aqui o Espaço. CD e colocar o tio. C cedilha. C cedilha. Opa, não é o C cedilha, é o tio. E aí vocês percebam que ele não falou para nós o tio.
tá? Tem algumas coisas aqui que não vão ser faladas, né? Como é que eu identifico? Como é que eu costumo identificar se entrou o tio ali ou não, né? Ou qualquer outra coisa que eu já por experiência sei que não é verbalizada por alguma razão, né? Aqui no caso eu vou dar os 5 da calculadora. Navegação estrutural do Orca. CD. CD. Em branco. CD. Neymar Borges. Programação. Neymar Borges. Fotos. Documentos. CD. Em branco. 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 Não deve ter entrado o tio, hein? Tio. Vamos fazer com a setinha aqui, ó. Com a setinha para a esquerda. Tio. Ó. Espaço. D. Espaço. C. D. CD. Espaço. Tio. Vamos com a setinha. Então, beleza. Vamos dar um Enter aqui para ver se a gente volta para home, ó. Neymar Borges. Fotos. Neymar Borges. Fotos. Vamos dar um Neymar Borges. PWD. Fotos. P. W. D. Vamos dar um Enter. Home. Neymar Borges. Neymar Borges. Fotos. Home Neymar Borges. Beleza? Bom, fazer uma pequena pausa para convidar você a conhecer aqui o meu trabalho. Me chamo Neymar, por aqui desde 2011, com o blog TTS Supremo, desde 2012 aqui no YouTube. Cheguei aqui quando isso aqui tudo era mato, literalmente falando no que diz respeito, por exemplo, à acessibilidade. Esse canal aqui já tá aqui há muito tempo já, né? Inclusive, já repercutimos todo tipo de leitor de telas que você possa imaginar. Narrador para Windows Phone. Enfim, cara, foi muita coisa que passou por aqui. Talks, passou coisa, né? Enfim, Shine Plus, né? Geshu, Talkback, Orca. Odilha, recentemente foi feito aí esse artigo lá publicado pelo Tânio Scherer lá no TTS também, né? Enfim, tantas outras coisas que já passaram por aqui. E eu quero convidar vocês também a darem uma olhadinha aqui nas descrições aqui dos vídeos do TTS. Geralmente tem referência ali. Costumo colocar geralmente links de referência, né? Nesse caso, por exemplo, eu vou colocar o link para um terminal, que a gente não tem só o terminal aqui que eu estou utilizando aqui. Aqui no caso é o terminal do Gnome, né? O Gnome Terminal, né? A gente tem outros terminais muito bacanas. Eu particularmente gosto bastante do Terminator, né? E aí o Terminator, eu fiz um vídeo recente sobre ele, apresentando o Terminator aqui pro pessoal aqui. E ele é um terminal muito interessante porque além dele ter essa coisa de produtividade muito enfatizada, muito otimizada também, né, de produtividade, ele tem recursos de acessibilidade que são muito interessantes, inclusive o pessoal da baixa visão, né? Ele atende o público da cegueira total, ele é universal, né? E não é que ele tenha opções de acessibilidade, isso é que é interessante no Terminator, né? Na verdade, ele é tão bem feito, tão bem construído, que o nível de qualidade dele já por si só dá opções de acessibilidade sem precisar citar isso, né? Então veja que interessante, né? Isso é uma espécie de demonstração prática de que a acessibilidade ela tem mais a ver com a qualidade do software e em proporcionar opções de uso para o usuário, para todos os tipos de público, do que qualquer outra coisa, né? Então, enfim, né? Podemos inclusive classificar aqui o Terminator como um terminal inclusivo, né? Com certeza, né? Também a gente também tem ali alguns links, né? Link da Amazon, enfim, que tá meio parado, tô devendo aqui, tá? Conteúdos relacionados à inclusão e acessibilidade que eu prometi linkar para vocês, mas a gente tem ali os links patrocinados da Amazon, assim como também os contatos aqui comigo. Quero separar para vocês dois, o @NeymarBorges1 lá no Twitter, ainda tô por lá, há muito contragosto, tenho usado muito pouco, tá? O Twitter tá muito chato, ele está muito monocular, para usar uma expressão aqui familiar aqui do pessoal das deficiências visuais, né? Então, ele está muito de um lado só, sempre apresentando coisas que sequer eu sigo para mim, sabe? Então, ele está muito tendencioso. O Twitter já era meio complicado antes, e agora ele está esquisito de usar. Sem falar nos níveis de acessibilidade, que também comprometedores, pelo menos no Android, né? Mas ainda estamos no Twitter. Também quero mencionar para vocês aqui o e-mail do TTS Supremo, ttsupremo@gmail.com, e-mail e Pix aqui do TTS. Qual seja aí a plataforma que vocês escolherem, vai ser um prazer aí trocar uma ideia com vocês sobre acessibilidade digital, inclusão digital e coisa arada, beleza? Vamos dar seguimento aí então. Bom, você deve estar percebendo, né, que eu estou utilizando aqui alguns comandos de terminal
Mas é importante a gente ter essa referência de que, na verdade, a gente está mexendo aqui com um aplicativo de terminal, né? O PWD é um aplicativo, o CD é um aplicativo, o LS é um aplicativo, né? Assim como a gente também tem aplicativos para copiar, né? Para mover, enfim, né? E esses aplicativos, eles têm manuais, tá? E esses manuais, eles são recursos interessantes para a gente utilizar quando a gente está aprendendo. E o comando para a gente acessar esse manual, né? O comando que chama esse aplicativo de manual, ele também é um comando fácil de memorizar, porque é o comando man, né? M-A-N, de manual mesmo, né? Então veja como essas coisas elas fazem sentido, né? Eu lembro que o apt, que a gente vai ver no próximo vídeo, que é um gestor de pacotes poderosíssimo, né? É uma ferramenta poderosíssima dentro do terminal, que também é uma ferramenta poderosíssima. Então, a gente vai dar uma lidinha aqui no comando, no apt, através do comando man. Então, vamos fazer ele, ó. M-A-N. E aí a gente dá um espacinho, ou seja, já coloquei aqui qual é o recurso que eu quero usar. Eu quero usar o man, né? Então, eu vou dar espaço. Man, espaço. O que eu quero saber, né? Enfim, né? Que aplicativo, que comando eu quero conhecer mais. Então, eu vou colocar o apt. A-P-T. E aí eu vou dar um enter, ó. apt8. Nome app. E agora, dentro do terminal, a gente também pode abrir textos. E quando a gente abre textos, como no caso aqui desse manual, a gente pode fazer aqui. Neste caso, a gente tem agora diante de nós um leitor de texto, né? Um editor de texto, né? Que no caso aqui, esse texto aqui ele não está editável. E ele não estando editável, ele possibilita que a gente utilize algumas teclas do teclado alfanumérico para que a gente possa utilizar essas teclas como atalho. Deixa eu dar uma navegadinha para baixo para ver o que a gente tem aqui, está em português Update é mesmo. usado para descarregar informação de pacote. Ó, eu dei seta para baixo, ele já está comentando aqui no manual o que é o comando update, né? Ou seja, apt update. Vamos ouvir, ó. Update é usado para descarregar informação de pacotes de todas as fontes configuradas. Manual Então, Page Apt8. o update ele vai buscar informações, né? Baseados nos softwares que a gente tem instalado, no sistema que a gente tem instalado, nas fontes, nos repositórios, para ver se precisa atualizar, né? Então, é isso que o apt update faz, a gente vai ver isso mais além, né? Mas vamos utilizar aqui, por exemplo, o recurso H, que vai chamar o help, né? Então, também é fácil de memorizar, H de help, né? De ajuda, e a gente chama o help aqui, então, apenas com a letra H, ó. Summary of less commands. Commands marked with my. E aí a gente também tem um help aqui, uma ajuda dentro do manual, para a gente poder aprimorar aqui os nossos conhecimentos, entender um pouco mais o que a gente está utilizando. É uma ferramenta interessante, muitas vezes pelo impeditivo do idioma, porque vai ter muita coisa aqui em inglês, a gente vai utilizar o man e o help em conjunto com alguma pesquisa que a gente vai fazer na internet. Então, é sempre bom a gente criar esse hábito de ler documentação, né? Então, é fundamental, na verdade, a gente ler documentação quando a gente vem para um sistema que muitas vezes precisa que a gente trabalhe com conhecimento, né? Então, essa muitas vezes é a diferença de um software livre e de um produto, né? O produto você já vem com ele ali prontinho para você usar, e às vezes até com suporte pago, enfim, tá tudo incluído no pacote quando você compra, né? É um conforto, esse conforto ele tem um custo, né? E é válido também, né? Mas quando a gente vai lidar com software livre, muitas vezes até sustentado por comunidades, a gente vai ter que buscar isso, a gente vai ter que pagar isso de outra maneira, né? E a nossa paga se dá com o nosso trabalho, né? O nosso trabalho de buscar informação, de entender o que a gente está, enfim, buscando, né? E principalmente depois que a gente entende, de retribuir, de retornar, né? De compartilhar, de usar, né? Enfim, né? Toda essa parte também de colaboração, essa parte humana, né? Que é tão bacana, que está no entorno do software livre, né? Para sair desses manuais, a gente também, olha como faz sentido, a gente usa o Q, a letra Q de kit. Então, aqui no caso, como eu entrei no manual e eu entrei no help, eu vou ter que dar kit duas vezes. Então, com a letra Q, ó. Nome apt. Interface de linha de Então, comando. sair da ajuda e vou dar mais um Q para sair do manual, ó. Neymar Borges Popus.
Beleza? Bom, gente, vocês devem estar percebendo aqui, o pessoal que não tem deficiência visual, que tem baixa visão, que a gente está com o nosso terminal, com muitas já informações impressas, ele está praticamente cheio, costuma encher muito mais que isso, inclusive quando a gente está fazendo atualização, enfim, né? E muitas vezes a gente usa o comando clear para limpar. Mas aqui eu confesso a vocês que eu sou preguiçoso, então eu dou um Ctrl L, que é o atalho do clear para limpar essa tela. Vamos fazer aqui o Ctrl L então, ó. Neymar Borges Fotos. Só que aqui nós temos uma pegadinha, tá? Visualmente parece que o L ele limpou a tela, tá? Inclusive eu vejo canal de gente que enxerga ensinando assim, pronto, você limpou a tela, até porque você está usando o comando clear, então faz sentido a gente pensar que limpou a tela. De certa forma limpou até, né? Mas o que que não aconteceu aqui, né? O pessoal às vezes acredita que esse conteúdo todo que estava deletado aqui, que estava impresso aqui, foi deletado. Mas na verdade não. Se você pegar o scroll do mouse e rolar, ó, Neymar Borges Fotos. Neymar Borges Fotos. tá lá o conteúdo, ó. Da mesma forma, se você dá um shift home, ó, Neymar Borges Fotos. Neymar Borges Fotos. já Quadro. trouxe novamente conteúdo para a tela, para mim voltar para a página vazia que estava antes. Eu dou um shift change, ó, tá? E aqui a gente tem, agora que eu fiz esses movimentos todos, o pessoal que está acostumado com navegação via teclado entendeu que o que aconteceu com todo esse texto, na verdade, é que ele sofreu uma paginação, ele foi paginado, né? Neste caso aqui, ele foi jogado lá para cima, longe do alcance dos olhos. Então, estamos aqui na página vazia, aguardando comandos, né? E eu acho que para gente ter esse primeiro contato assim, com esses comandos mais básicos aqui ligados ao usuário convencional, eu acho que já está bom. Tem um comando aqui que é bacana, que a gente pode utilizar aqui, que é o comando exit, ó, E. X. I. T. tá? Exit mesmo, espero que vocês tenham ouvido. Vou T. digitar de novo, ó. Legal o sonzinho, né? Foi tudo deletado, né? W. Opa, agora W. eu errei. E. X. I. T. Tá? E aí a gente dá um exit aqui quando apertar o enter, o nosso terminal ele vai se fechar, ó. E é isso, eu acho que a gente já fez aqui um apanhado interessante, já batemos também bastante papo aqui sobre acessibilidade, sobre, enfim, essa coisa do terminal, né? Vocês vejam como a gente consegue ganhar tempo fazendo algumas coisas aqui. É claro que é uma forma diferente da gente fazer essas coisas, e é muito curioso isso, né? A gente como pessoas com deficiência visual, e inseridos na sociedade que a gente está inserido, a gente acompanha essa sociedade. Então, seria muito lógico a gente perceber o deficiente visual como muito mais familiarizado com softwares baseados em texto do que interfaces gráficas, mas o pessoal está tão acostumado com o Windows, e até mesmo aqui no Linux eu estou tão acostumado a usar interface gráfica que eu sinto até preguiça às vezes de usar o terminal, né? É uma ferramenta que eu sempre abro quando eu entro no Linux, até porque eu faço as minhas atualizações de sistema e eu costumo fazer correção de problemas, muitos ainda usando o terminal. Muita coisa hoje, inclusive, já dá para corrigir, inclusive com a própria interface gráfica, né? A gente abriu ali, por exemplo, um editor de texto e antigamente, quando eu ia editar a Source List, que era uma parada que eu sempre ficava meio assim de editar, né? Mas enfim, às vezes eu tinha que editar ela, né? A gente vai ver um pouquinho do que é a Source List no próximo vídeo, né? A grosso modo, a gente pode entender a Source List como basicamente o endereço ali onde a gente costuma colocar o endereço de todos os nossos repositórios, né? A gente consegue fazer isso também graficamente hoje e com acessibilidade, inclusive com total compatibilidade com o leitor de telas, né? A gente vai ver um pouquinho, isso a gente não vai editar source, tá? Mas a gente vai ver um pouquinho dessa questão do superusuário no próximo vídeo. E aí eu entrego aí dois videozinhos, né? Um no modo usuário convencional, o outro no modo root, para fazer realmente essa paga aí que eu tô devendo pra galera. Tô devendo também um vídeo sobre Geshu, a gente está entrando no mês 6. E eu tô desde outubro de 2022, que foi quando saiu uma atualização muito legal do Geshu, que é um leitor de telas chinês para Android.
Para quem não está familiarizado, né, com ele, né, ele recebeu algumas atualizações, o que também não é novidade, ele é sempre atualizado, frequentemente atualizado, né? Os caras lá realmente são muito produtivos, né? Na verdade, o desenvolvedor é muito produtivo, né? E depois que ele recebeu essa atualização em outubro de 2022, ele passou a ser praticamente que imbatível para usuários de Samsung. Veja que interessante, até então não dava, eu não me sentia à vontade para recomendar o G-Show para quem tem Samsung, né? Mas hoje, né, se você é usuário de Samsung, é usuário de leitor de telas, né, e não conhece esse leitor, o que eu acho bem difícil, né? Principalmente em se tratando de pessoas que acompanham os vídeos do TTS aqui, que tem um certo um certo passo à frente, né, com essa coisa de mexer em sistema operacional, mexer em leitura de tela. Se você não usa, tá na hora de dar uma oportunidade, tá na hora de testar, né? Enfim, né? Ele é encontrado por aí de forma ainda underground, então, enfim, não temos oficialmente ele em loja ainda. Tô devendo esse conteúdo também. Temos algumas abordagens aqui sobre a One UI, falando de Samsung também, tá? Recebi a One UI mais recente, dos dois updates depois daquele vídeo que eu fiz, daquele primeiro vídeo que eu fiz. E por incrível que pareça, a gente tá entrando em junho de 2023 e o Talkback na Samsung não recebeu atualização ainda. A gente vai tratar disso também, tá? Não que ele não esteja bom de usar, mas tá bem defasado em relação ao Talkback do Google. Isso preocupa a gente. Trataremos disso aí no futuro próximo, se tudo der certo. De maneira que eu agradeço a audiência de vocês, agradeço a paciência. Obrigado por tudo sempre. A gente se vê na próxima. Um abração. Tchau, tchau.